Grande nação tricolor, saudações. Tô colocando aí o vídeo do técnico Marcelo Cabo, né, da entrevista pré-jogo contra o América, né, o jogo da volta. E gostei, como sempre, o técnico, né, muito centrado, né, a comissão técnica, todo como ele fala aí na entrevista, né, que a diretoria, todos que estão envolvidos, tentando fazer de tudo para deixar tudo da melhor forma possível para o grupo, né? Ter a condição de estar melhor preparado para a partida. Então, assim, gente, eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo o que é que vocês acham, como é que está a expectativa para esse jogo aí, que eu sei que está todo mundo, né, só pensando nisso, é o jogo mais importante do Santa nos últimos 8 anos. Eu queria que vocês falassem aí como é que está a expectativa de vocês para esse jogo e o que é que vocês acham, assim, porque, na minha opinião, é o seguinte, a gente tá muito preparado para o jogo. Eu achei essa partida do Santa na Arena, esse primeiro jogo contra o América, a melhor partida que o Santa Cruz fez depois daquela arrancada do primeiro turno. Essa foi a melhor partida que a gente fez. Dos mata-mata nem se discute, foi a melhor partida do Santa Cruz. Eu tenho um vídeo aqui no canal, depois você dê uma olhadinha. Eu selecionei as jogadas, eu vi o VT inteiro do jogo, selecionei as jogadas de saída de bola do que o Santa Cruz fez, as tabelas que o Santa Cruz fez envolvente para chegar na área do adversário, as roubadas de bola em um outro vídeo mostrando como disputou cada lance, como brigou por cada bola. Então, assim, ao meu entender, foi a melhor partida do Santa Cruz depois daquela primeira fase lá, né? Daquela arrancada da primeira fase. Então, assim, eu queria que vocês comentassem aqui o que é que vocês acharam, mas, assim, entendendo bem, porque, lógico, eu queria um placar mais elástico, uns 2 gols, 3 gols de repente, e não foi possível. Eu fiquei chateado depois do jogo, só que aí eu fui ver o VT com calma, já sem o calor da partida, sem o olhar apaixonado do torcedor, e eu verifiquei que o Santa fez uma grande partida. E aí, um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que os 4 jogos do mata-mata do acesso, né, que é esse agora, dos 4 jogos, teve 2 vitórias, que foi o Santa e o Maranhão, que ganhou do Asa, ambos por 1-0 como mandantes. E os outros 2 jogos foi 0-0, né? Goiatuba e Inter de Limeira, né, na casa do Goiatuba. Agora o jogo é em São Paulo, na casa da Inter. E Barra e Cianorte. O jogo da volta agora é no campo do Cianorte, né? Que também foi outro jogo que terminou em 0-0. Então você vê que não tem jogo fácil, não vai ter placar elástico. Nesse momento agora, como se diz, né? A Série D não é para se jogar, é para se ganhar. Então esse é o momento. Vamos agora para a entrevista de Marcelo Cabo, que eu vou colocar aí. Depois vocês curtem, por favor, esse vídeo aí, para dar uma força, o vídeo começar a ser mais divulgado aí pelo próprio YouTube. E se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente. Então vamos para a entrevista de Marcelo Cabo e só para dar os créditos aqui, né? Essa foi uma live, essa entrevista ainda não saiu na TV Coral, foi uma live aí de Diego Godin, do Cast Coral. A gente tá colocando aí no nosso canal para o torcedor Coral ter acesso aí, né? Então, dando os créditos a Diego Godin, do Cast Coral. Vamos ao vídeo do Marcelo Cabo da entrevista. Marcelo, boa tarde. Boa sorte desde já nessa decisão. Lógico que o Santa tem essa vantagem, mas como você disse na última coletiva, não tem nada garantido. Então, queria que você fizesse um balanço de como foi essa semana, como é que chega o Santa Cruz mentalmente para esse jogo, tecnicamente para esse jogo, não tem desfalques em princípio, um balanço de que foi essa semana e o que você está esperando desse jogo da hora. Boa tarde a todos. É uma semana bem positiva, né? Balanço da semana bem positivo. Uma semana, como a gente diz, né? Uma semana para o jogo, uma semana de 8 dias. Né? Então você consegue recuperar bem os atletas, consegue fazer um planejamento de treinamento bem elaborado, que a gente possa fracionar a carga de treinamento
e a gente possa executar tudo aquilo que a gente viu do jogo de sábado, né? Corrigir os pontos negativos, potencializar os pontos positivos, criar alternativas, tática, testar algumas possibilidades, porque é um jogo único, né? Agora 90 minutos pela definição da vaga na Série C. Então, a gente precisa, como a gente fez toda semana, estar atento a todos os pontos, questão de treino, questão de logística, questão de recuperação dos jogadores, questão da questão mental, como você bem disse, trabalhando bem, questão mental dos jogadores, para que a gente possa, né, todos entender que é um momento que a gente trabalhou o ano todo para que chegasse nesse momento, o momento verdadeiro de um acesso. Então a gente precisa tentar minimizar qualquer possibilidade de intercorrência e tentar potencializar tudo aquilo que a gente pôde trabalhar para o jogo. Então, uma semana muito proveitosa. Ainda temos 2 sessões de treinamentos para fazer o ajuste fino, né, como a gente chama, para que a gente possa chegar forte e buscar o nosso objetivo nesse jogo. Marcelo, boa tarde. João Batista do canal Santa Cruz BR. Marcelo, esse jogo é considerado o mais importante do Santa Cruz nos últimos 8 anos. Como você transmite essa responsabilidade para o elenco sem aumentar a pressão? Sim, a gente tem conversado bastante, não desde hoje, né? A gente vem conversando desde a fase de grupo sobre essa responsabilidade de levar o Santa Cruz ao acesso. Então, eu digo que hoje é a reta dos boxes, né? Essa semana, porém, é a reta dos boxes. Mas a gente vem diante de fazendo uma analogia de uma corrida de Fórmula 1, a gente vem fazendo as voltas, fazendo os ajustes, corrigindo o carro, corrigindo o pneu, como a gente sempre diz assim na Fórmula 1. E agora chegamos na reta final. Então a gente precisa estar tudo muito bem ajustado para que a gente possa dar esse split final. Então a gente sabe a responsabilidade que a gente carrega, né, de primeiro dirigir uma equipe como a do Santa Cruz, depois de tantos anos, né, os últimos anos, com essa possibilidade de buscar a Série C e estar ano sem divisão, ano na Série D, não conseguir passar de fase. A gente sabe que isso tudo é um peso muito grande que traz a esse momento. Mas a gente está muito bem conversado entre nós, entre diretoria, comissão técnica, jogadores. A gente sabe da grandeza do clube, a gente sabe do momento que a gente está vivendo. Todos entendem, né, o peso dessa partida, mas sabendo que a gente tem que ter o equilíbrio para esse momento, sabendo do peso da partida, mas a gente continua fazendo o que a gente fez desde o dia da minha chegada aqui, antes do jogo treino com o ABC. Então isso é uma estrada que a gente pavimentou, que a gente está caminhando nela, sabendo que a gente ia chegar nesse ponto final dessa estrada. Então a gente agora está muito bem focado, muito bem concentrado, sabendo da responsabilidade, sabendo que a gente tem um grupo muito bem preparado, uma equipe muito bem preparada para buscar o nosso maior objetivo, talvez não desse ano, mas talvez dos últimos anos, né? Que é buscar esse acesso. Boa tarde, Marcelo. Esse será o 4º encontro, né, entre Santa Cruz e América nessa temporada, nessa Série D, e acredito que, assim como o Gerson Guzmão pode conhecer, até porque deve ter absorvido, né, o que viu da sua equipe no último sábado, e o que você também tem de referências com a América, será um jogo bem estudado. Na tua visão, o que é que pode ser o diferencial, principalmente para o Santa Cruz, nesse jogo, para conseguir, né, superar talvez uma pressão que vai ser exercida pelo adversário, pela necessidade do resultado, por estar jogando dentro de casa e a sua equipe por ter uma ligeira vantagem. É uma vantagem de 1-0 só, mas é uma vantagem que dá condições para o Santa Cruz explorar de alguma maneira como vai ser a apresentação do América no próximo jogo. As duas equipes vão para o seu 4º jogo, né? Na competição. Então, uma equipe que se conhece muito bem. Você não consegue mudar tudo em uma semana, né? Você trabalha os pontos específicos de um jogo para o outro, até porque a gente vem de um jogo no último sábado. Então, assim, são equipes que se conhecem bem, são equipes que foram formatadas
para brigar pelo acesso, em termo estrutural, em termo financeiro, em termo de elenco. Eu falo que, como eu vim falando anteriormente, é uma decisão que vai ser definida em detalhes, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento a todos os detalhes, não só de campo, como fora do campo, como preparação, como concentração, como logística. Tudo isso são detalhes que no final você constrói uma classificação. Então, assim, como foi no primeiro jogo, um jogo muito estudado, um jogo muito no detalhe, né? Um detalhe aqui, outro aqui, uma observação aqui. A gente trabalhou bastante essa semana para entender o que a gente pode melhorar da nossa equipe, o que a gente pode entender da equipe do adversário. Eu entendo que a gente precisa dar continuidade ao jogo que a gente fez aqui. Eu falei lá no início, antes do confronto que a gente ia ter diante do América, são cenários que não é muito diferente aqui como em Natal. É uma arena, gramado bom, estádio bom, porque aqui nós tivemos mais torcedor, lá eles vão ter mais torcedor, mas eu reputo que esse jogo vai ser a continuidade do primeiro jogo, como se fosse um intervalo de jogo. Então, nós vamos ter um intervalo de maior tempo, onde a gente pode analisar melhor, estudar melhor, para que possa fazer as correções. O intervalo de jogo você só tem 15 minutos, aqui nós vamos ter 8 dias, então é trabalhar bem e bastante esses 8 dias, para que a gente possa melhorar de um jogo para o outro, potencializar a equipe para a busca dessa classificação. Marcelo, tudo bem? Eu sei e entendo um momento de decisão, mas eu tenho que fazer a pergunta. O time está definido para o jogo, você pode adiantar alguma coisa? E em relação à postura do Santa, o que a gente pode esperar, Marcelo? O Santa, durante as 2 fases do campeonato, foi um time propositivo, né? Um time que sempre buscou ter a bola, buscou jogar. Há uma possibilidade de mudar isso para esse jogo, ou o Santa também vai nessa postura para o confronto contra o América? João, boa tarde. A equipe na minha cabeça já está definida, tá? Claro que a gente durante a semana vai criando as variações táticas, as opções individuais para criar alternativa até para que a gente possa usar durante o jogo como a gente usou no primeiro jogo, né? As substituições no primeiro jogo fizeram efeito. E aí a jogada do gol, elas são literalmente participação de 6 jogadores, 4 vieram do banco, né? Quando você começa a construção do gol, na pressão pós-perda do Adailson, passa pelo Balotelli, chega no Rodrigues que entrou, Adailson, Rodrigues que entrou, Giovani e Ariel. Então é que eu te falo que durante a semana a gente trabalha as alternativas e as possibilidades. Então assim, está muito bem definida na minha cabeça e como de praxe, uma hora antes, vocês vão saber a escalação da equipe. Eu digo que a minha equipe vai ser uma equipe equilibrada para o jogo, né? A gente sai vencendo 1-0 na primeira metade da partida. E a palavra que a gente vai levar de ordem para esse jogo é equilíbrio, né? Com a bola a gente vai propor o jogo como a gente sempre propôs, e sem a bola a gente vai buscar ocupar o espaço, marcar forte, cortar o adversário, como a gente faz. Não adianta você já pensar no 1-0 no apito inicial do jogo. Você pode usar isso no final do jogo, a sua vantagem. Mas no início do jogo, não. É um jogo que tem 90 minutos, a gente sabe que o América é uma equipe individualmente muito competente, tem um treinador experiente na divisão, joga diante da sua torcida. Então a gente precisa ter a palavra de ordem e equilíbrio. Professor, boa tarde. Diego Gondim do Caixa Coral. Tá ligado. Esse jogo ele é esperado por mais de 5 milhões de torcedores, como o senhor sabe, o tamanho da torcida do Santa, né? E é o mais importante do Santa Cruz dos últimos 8 anos, desde 2016, quando o Santa Cruz foi campeão da Copa do Nordeste, que não se vê uma atmosfera dessa aqui no estado e aqui no Santa Cruz. E também é importante pelos próximos anos do Santa Cruz, né? Um clube que está caminhando para se tornar SAF tão em breve. Eu queria saber como é que está o clima internamente dos jogadores. Ele tem essa noção também, o senhor também está centrado nessa importância desse jogo. Como é que está internamente os jogadores e a sua cabeça também, professor? Diego, nós concentramos ontem, né? Só para vocês saberem. A gente treinou e apresentou no lanche lá no hotel e tivemos junto lá, almoçamos junto, viemos para cá treinar e daqui nós vamos para Natal. Isso é só para ter a conotação
de como a gente entende o tamanho da nossa responsabilidade. O que o nosso torcedor pode entender é que a gente não está medindo esforços para poder entregar a eles essa classificação. Então, assim, nós estamos trabalhando muito, vocês acompanham aí o dia a dia, a diretoria não tem medido esforços para que a gente possa ter tudo aquilo que a gente diz no futebol do bom e do melhor, uma logística boa, e a gente sabe o que a gente precisa entregar no dia a dia de trabalho, como a gente entregou até agora, né, desde a minha chegada aqui, o que a gente entregou. Eu me lembro que a minha primeira coletiva eu falei que o torcedor podia esperar muita entrega da nossa parte, um compromisso e uma responsabilidade com essa camisa, com essa instituição. Eu acho que isso não faltou até agora. Eu pouco trabalhei com um grupo tão comprometido com uma instituição como esse grupo de jogadores é comprometido com o Santa Cruz, em todos os aspectos, disciplinar, dia a dia de treinamento, união. Fizemos realmente uma grande família aqui em prol do Santa Cruz. E a nossa diretoria, em nome do nosso presidente, toda a diretoria, não tem medido esforços. Ontem o salário foi pago com antecedência, uma promessa da nossa diretoria que não ia atrasar mais, o presidente sempre cumprindo com o que ele fala. Isso, claro que se tivesse atrasado não ia mudar nada para o jogo. Eu só estou conotando aqui, para a tua pergunta, como o tamanho da responsabilidade de todos internamente com esses últimos 7, 8 anos, com essa causa que a gente vai encontrar domingo 90 minutos. Então, assim, não tem faltado 200% de entrega, não tem faltado trabalho, não tem faltado entrega de todos do clube. Porteiro que abre a porta para a gente, até o nosso presidente. Estamos todos mobilizados. A palavra de ordem dentro do Santa Cruz é mobilização da diretoria, da comissão, dos jogadores, do nosso torcedor, que eu tenho acompanhado aí o esforço que eles estão fazendo para ir para Natal, ou alguns muito tristes por não ter conseguido ingresso, são poucos os ingressos. A gente, como eu sempre falei, a gente acompanha, a gente tem uma sinergia muito grande com o nosso torcedor. Então a gente também fica triste para aquele torcedor que não conseguiu o ingresso. Se já faltou ingresso aqui em casa por 48 horas, você imagina lá. Mas eles podem ter certeza, como eu falei, daquele jogo lá contra o Altos, que eles fariam um esforço para dar mais de 1000 quilômetros para o jogo, que o nosso esforço tinha que ser muito maior que o deles. Eu falo a mesma coisa. O nosso esforço vai ser igual ou maior do que o nosso torcedor para entregar o que eles esperam. Então, a responsabilidade a gente sabe, Diego? A gente sabe do que representa essa instituição, o que representa esse acesso e essa classificação para todo o nosso torcedor, para vocês da imprensa, para todos os funcionários aqui do clube. Então, a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade, então não vai faltar entrega, não vai faltar dedicação para buscar essa classificação. Marcelo, em algumas coletivas suas, você falou sobre como você trabalha a motivação, a sua preleção antes dos jogos, e a gente viu nos bastidores aí de alguns vídeos, né, da TV Coral, como você faz esse trabalho, né, de puxar o emocional do grupo, para que haja uma motivação dentro de campo em jogos decisivos, como essa fase que o Santa está atravessando agora. E pegando esse gancho que você acabou de citar, que acompanha, né, o que está em torno da preparação do time, a torcida buscando ingresso para ir para o jogo, a dificuldade para se locomover daqui do Recife para cidades um pouco mais distantes. Eu queria saber de você se também você utiliza dentro das suas palestras e principalmente, talvez você possa utilizar nesse jogo, diante do América, o que vem circulando também em redes sociais, o que vem lá de Natal para cá. É claro que o torcedor do América tem o direito de acreditar que o time vai dar a reviravolta, mas muitos colocam que o Santa chegou a essa fase, conquistou essa primeira vantagem diante do América, muito mais pelo desempenho do Rock Kennedy, que realmente foi brilhante, né, nos jogos contra o Sergipe e também contra o Paulus. Isso também faz com que você puxe da motivação dos seus atletas, o que vem do outro lado, talvez um pouco de falta de respeito em alguns momentos com o trabalho do teu time, o que o teu time conquistou até agora na competição. Você pensa nisso também como um fator motivacional, uma decisão como essa? Essas questões a gente blinda o grupo, sabe? A gente está focado num único objetivo que é o acesso. O que tem comentário que vem daqui, dali, do outro lado,
a gente está focado no nosso objetivo. Falando dessa questão até do Roquete, foi um assunto legal que você tocou, a maior força do Santa Cruz é o grupo. O maior craque do Santa Cruz é o nosso grupo de jogadores, a força do nosso grupo, a união, o nosso elenco. O Roquete é uma peça importantíssima dentro dessa engrenagem. E o que trouxe o Santa Cruz até esse momento decisivo é a força desse elenco, dentro e fora de campo. Então, assim, é um momento decisivo, a minha experiência traz que a gente precisa blindar o grupo do externo, correto? A gente tem muito respeito às opiniões, mas a gente blinda, porque o jogador ele tem que estar só com foco no jogo, entender o que a equipe do América vai produzir no jogo, a gente estudar e focar no jogo. Porque se a gente começar a focar no externo, a gente perde a referência, a gente perde a concentração. Isso é uma coisa que eu tenho alguns anos de finais, de disputa de acesso, então isso traz essa bagagem para que a gente possa trabalhar a semana em prol disso, né? Mas eu digo que a maior motivação que a gente tem hoje dentro do Santa Cruz é escrever o nome na história. A maior parte motivacional aqui dentro, hoje nossa, minha e dos jogadores da diretoria, é escrever o nome na história do Santa Cruz. Essa é a nossa maior motivação. O cara acordar e ter a oportunidade de disputar uma partida dessa pelo Santa Cruz, num cenário de arena, escrever o nome da história desse clube gigante, isso não teria parte motivacional maior do que isso. Claro que a gente trabalha outros tópicos, outros aspectos, mas nossa maior motivação é escrever o nome na história do clube. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.